Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 10, versículo 22 a 30. Em Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo, no portício do Salmão. Os judeus então rodearam e disseram-lhe: Até quando nos deixará em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las de mim, de minhas mãos. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, todos os evangelhos, né, são interessantes, mas hoje eu quero trazer um testemunho meu e mostrar um pouco do que esse evangelho trabalhou na minha vida. Hoje a gente vive num mundo onde a gente busca muito explicação da ciência. Tudo tem que ser explicado pela ciência. Se a ciência diz que sim, é sim. Se a ciência diz que não, é não. E essa questão, essa vontade nossa de estar tudo próprio, de estar sempre provando tudo, faz com que a gente às vezes feche os olhos e com os olhos fechados isso impede de a gente escutar. Interessante, né? Com os olhos fechados impede da gente ver, mas também impede da gente escutar. Quando a gente fecha os olhos para as obras de Cristo, fica difícil escutar a palavra dele, porque se as próprias obras nos trazem dúvida, imagine a palavra. Se o Cristo, fazendo o que fez, realizando os milagres que realizou, diante de multidões, ainda assim os deixava em dúvida, imagine se ele apenas falasse. E hoje o que nós temos é apenas a palavra, apenas entre aspas, é muito. Mas nós temos a palavra e não temos a presença do Cristo, entre aspas, não temos a presença física do Cristo como o pessoal dessa época tinha. Mas veja, se nessa época, diante do próprio Cristo, vendo os milagres realizados ali diante dos seus olhos, ouvindo a palavra da boca do próprio Cristo, era difícil crer, imagine hoje, 2000 anos depois do falecimento de Cristo, da crucificação de Cristo e da sua ressurreição. Imagine hoje que a gente não está fisicamente diante dele, o qual é difícil. E eu falo isso porque eu sempre tive fé, fui criado dentro de uma família católica, onde sempre me ensinou ser temente a Deus, ser obediente a Deus. Porém, o mundo também nos ensina. E o que o mundo nos ensinou, muitas vezes me fazia questionar essa existência de Deus, me fazia questionar as suas obras, enfim, me fazia sempre estar relutando em acreditar. E isso, quando eu resolvi ouvir a voz de Deus, quando eu resolvi falar com Deus, essa falta de crença, de ver tantos milagres, porque os milagres de Cristo realizados há 2000 anos, eles se repetem hoje. Hoje a gente vê pessoas sendo curadas de forma milagrosa e a gente continua sem crer que ali é o Cristo curando. A gente vê pessoas se livrar de acidentes, como às vezes eu posto na minha página do Instagram, vídeos de pessoas sendo quase sendo atropeladas e por um triz, por um milagre mesmo, por a bênção de Deus não acontece o pior. E a gente ainda vendo essas coisas não acredita que isso é a mão de Deus agindo na vida da gente. E durante muito tempo isso me impediu de ouvir a palavra de Deus. E quando eu abri os meus olhos para entender que realmente Jesus continua agindo e fazendo milagres, ainda hoje, 2000 anos depois dele ter voltado para o Pai no céu, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Então foi a partir de enxergar as obras que eu comecei a escutar a palavra. A partir do momento que eu abri os meus olhos para entender que quando eu fui para o hospital quase morto, com pedras no rim, e quando a minha mãe fez uma oração com minha esposa na cama, a gente rezou um Pai Nosso, e eu apaguei, no outro dia eu expeli essas pedras, isso foi um milagre na minha vida. E quando eu percebi, quando eu enxerguei o milagre de Cristo, eu consegui ouvir as palavras deles com mais facilidade.
Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês hoje. Vamos enxergar as obras de Deus realizadas hoje. Quantas pessoas aí passando por problemas extremamente difíceis, problemas de saúde, financeiro, e superando tudo isso através da graça de Deus. Quantos testemunhos nós temos escutado ao vivo, na internet, em programas gravados. Quantos testemunhos nós temos escutado dos milagres de Deus acontecendo hoje, em 2021, e mesmo assim a gente fecha os olhos e por isso não consegue abrir os ouvidos. Então meu conselho é: abra seus olhos para que os seus ouvidos também se abram para a palavra de Deus. E a partir daí nós vamos escutar com mais clareza. Esse foi mais um vídeo aqui da nossa página Viver em Cristo. Se você gostou, eu peço que compartilhe. Nós somos uma família e para essa família crescer, eu peço que você deixe seu like e envie para outras pessoas que você acredita que tenham interesse também de assistir esse vídeo. Paz e bem e até o próximo.